Nós iniciamos então o nosso trabalho de hoje com o nosso livro Crônicas de Além Túmulo, do nosso querido amigo Humberto de Campos, psicografia do nosso também querido Chico. Nós vamos hoje fazer 2 estudos, respondendo a uma carta, a crônica número 28, e depois Tiradentes, no dia 29, o artigo 29, Lembrando que nesse nosso livro nós temos até a crônica número 35, portanto nós já estamos ali também encaminhando aqui para o final desse livro, Vai quase que coincidir final do Mecanismos da Mediunidade, final do Crônicas de Além Túmulo, Assim que é bom, Um livro atrás do outro, a nossa biblioteca ficando cada vez mais recheada, então nosso acervo, cada vez mais enriquecido, Assim que é muito bom para todos nós. Muito bem, muito bem. Bom, esse nosso primeiro artigo, essa nossa primeira crônica, respondendo a uma carta, nós veremos Humberto de Campos. A ideia que nós vemos aqui dessas crônicas, que elas são muito interessantes, aquilo que nós conversamos no nosso último encontro, é a preocupação que os espíritos têm com questões relacionadas com o mundo material. Isso para nós acaba não sendo muita novidade, porque nós vemos nos tantos livros que são publicados, os espíritos interagindo conosco aqui no mundo físico, nos acompanhando aqui nas nossas tarefas, nos nossos trabalhos. Mas mais do que isso, a gente vê nessa crônica de Além Túmulo, nessas crônicas de Humberto de Campos, o espírito dando a sua opinião, se envolvendo com as emoções e os sentimentos daquilo que acontece aqui no nosso plano físico, diferentemente daquela ideia que o espírito desencarna e ele então segue para outra vida como se nada tivesse sido registrado na sua memória ou nos seus sentimentos, nas suas emoções também. Então nós veremos aqui Humberto de Campos trazendo, nos 2 artigos, nas 2 crônicas que nós leremos hoje, aquele espírito atento ao que acontece, atento e trazendo ali as suas ideias. Então por isso que é bastante interessante a gente ver crônicas, porque sai um pouco daquela parte doutrinária que é importante, mas ao mesmo tempo nós vemos aquilo que é importante também no dia a dia do espírito. Ele não deixa de ser quem ele é, ele não deixa de ter ali a sua opinião crítica, não deixa de ter as suas preocupações. Então é aqui que a gente vai então acompanhar um pouquinho de Humberto de Campos. Bom, respondendo a uma carta. Minha senhora, eu sempre julguei que, terminadas as lutas da vida, jamais poderia voltar o meu espírito das correntes tenebrosas do Estige que os homens colocaram no Peloponeso escuro da morte. O Estige é o rio que tem ali, tem em Peloponeso, na Grécia, que hoje tem outro nome, Mas eis que volto dos palacetes aéreos onde se reconforta minha alma, esquecida dos jazigos subterrâneos em que repousam meus aquebrados ossos, e recebo o angustioso apelo do seu coração. A senhora envia-me uma cartinha breve, escrita com as próprias lágrimas da sua dor, fazendo-me confidente da sua imensa amargura, como se eu ainda estivesse aí no mundo, escravizado a todas as suas algemas e a todas as suas conveniências, por mal dos meus pecados. Agora, porém, graças a Deus, estou isento de todas as pesadas contribuições terrestres, inclusive a do imposto do selo, para enviar-lhe o meu pensamento. Que bacana que ele coloca, bom dia, Chiconete, que ele coloca que, estando desencarnado agora, ele não precisa pagar a carta do correio, para poder mandar mensagem, basta a psicografia, Falo-lhe do mundo de vida nova e de maravilhosa ressurreição, onde a esperam aquele esposo dedicado e amigo e aquele filho valoroso e leal que a senhora viu partirem
para as fronteiras tristes e nubladas da morte, como Niobe petrificada no seu desespero inconsolável. Ele faz uma comparação aqui com Niobe, que é uma personagem da mitologia grega, uma rainha, que ela teve 14 filhos, e ela então zombava de uma das deusas, e essa deusa então acabou punindo-a, fazendo com que todos os filhos desencarnassem, seja ali por doença, seja por suicídio. Então, dos 14 filhos, todos desencarnaram. Então, ele faz essa comparação da dor dessa mãe para a dor dessa rainha, porque depois ela percebeu o que ela tinha feito contra essa deusa, e aí então ela foi sentindo a perda de cada um deles, vendo ali a sua vida rodeada de cadáveres ali dos seus filhos e também do seu esposo, 7 filhos e 7 filhos, conta a história. Mas muito bem, os movimentos revolucionários do Brasil destroçaram-lhe o coração amarguroso e sensibilíssimo. Em 1930, quando os políticos novos se rejubilaram sobre os destroços da República Velha, enquanto se enfunavam bandeiras e vibravam mocidades, a sua alma de mulher sozinha e triste chorava sobre o túmulo do companheiro que Deus lhe havia dado e com quem edificara, através da luta e dos anos, o ninho quente e doce em cujos delicados contornos o seu espírito se havia dilatado, prolongando-se nos filhos, satélites abençoados do seu amor e do seu coração. Esse golpe foi a grande espada de dor, estraçalhando para sempre a tranquilidade da sua vida. Então ele começa trazendo para nós aqui que em 1930, quando o Brasil passava por todas aquelas revoluções, a gente teve, por exemplo, a Revolução Constitucionalista em São Paulo, que inclusive a gente celebrou essa data agora no dia 9 de julho aqui na capital, aqui no estado, Mas o detalhe é que nessa revolução nós tivemos muitas pessoas que morreram. E aqui o que Humberto de Campos lembra, que foi nesse período, saindo daquela parte da República Velha e entrando na Nova República ali, com Vargas e tudo mais, houve então essa morte, essas mortes, dentre elas o esposo dessa senhora. Então por isso que eu falei para vocês como é interessante, Humberto de Campos, ele vai contando as suas histórias e contextualizando dentro daquilo que acontecia aqui no nosso país. Mas muito bem, então em 1930, da patente do pai, num outro movimento de forças homicidas. Sua alma de viúva e de mãe cobriu-se então de luto e de lágrimas para sempre. Uma saudade oceânica absorve-lhe todas as atividades e todos os momentos, e no silêncio da noite, quando todos se entregam ao amolecimento e ao repouso, seu espírito está vigilante como os soldados de Pompeia, apesar dos decretos irrevogáveis do destino, esperando que surjam as visões consoladoras do companheiro bem-amado e do filho inesquecido, até que as primeiras claridades do dia venham desfazer o magnetismo suave das suas esperanças. No mundo das suas recordações fulguram relâmpagos e, assombrada, sua alma vê passar todos os dias, nas estradas imensas da sua amargura, os fantasmas de todos os sonhos mortos mergulhados no ataúde de suas desilusões. Então ele vai lembrando aqui para ela, reconhecendo nela a dor dessas duas perdas, de todos os sonhos, daquela expectativa de encontrar respostas, de rever os entes queridos. Então, na verdade, é a dor de uma mãe, de uma esposa, como tantos outros, e tantas outras que nós vemos aqui no nosso mundo hoje, nada diferente disso. Então, na verdade, quando ela manda essa carta para Humberto de Campos, esperando que tenha ali uma resposta, uma consolação, então ele vai trazendo para ela, com toda essa sua poesia, a sua riqueza, na sua escrita, trazendo para nós então toda essa imagem que ele vai pintando. E continua. Para uma alma de mãe que chora, nunca há consolação bastante no mundo.
Um coração materno pranteando sobre as lutas fratricidas é sempre um símbolo de sofrimentos da humanidade crucificada no madeiro das hostilidades patrióticas que separam os povos do amor fraterno, destilando o veneno do ódio nos seus corações. Nesse item número 6, ele fala também aqui que essas lutas fratricidas, né? Ou seja, lutas entre irmãos, porque essas revoluções que aconteceram no Brasil, essas revoltas também que aconteceram no Brasil, na verdade, no fundo, era brasileiro contra brasileiro. Portanto, eram irmãos, né? Eram irmãos na mesma pátria, porém, né, por terem ideias diferentes, por terem visões diferentes, eles acabavam, então, destruindo-se uns aos outros. E por isso não existe, né, podemos dizer que não existe situação mais dolorosa do que essa, né, em que todos que deveriam primar pelo mesmo ideal acabam ali se distanciando simplesmente por ideias e posições diferentes. E continua. Já disse que a guerra é o fator de todos os progressos do orbe, mas temos de convir em que toda civilização é um produto detestável do martirológico das mães desveladas e sofredoras. É por isso, talvez, que a civilização dos homens sempre sai na esteira infinita do tempo como fruto amargo e apodrecido. Todos os calendários surgidos dos milênios assinalam épocas de opulência e grandeza para se desfazerem nos abismos da miséria da morte. No declínio de cada período evolutivo do planeta, reúnem-se em vão os políticos e os guerreiros para salvá-lo, como agora acontece no mundo ocidental, desfiladeiro da destruição. Criam-se conciliábulos de paz impossível, porque, através de todos os edifícios suntuosos e de todas as doutrinas políticas, faz-se ouvir a mesma voz compassiva e lamentosa. Caim, que fizeste do teu irmão? Bom, nesse trecho, então, Humberto de Campos ele comenta nesse item número 6 e número 7, falando, né, sobre as lutas fratricidas que nós comentamos, sobre essas hostilidades patrióticas, né, em que o amor fraterno entre os homens na construção de uma sociedade, em vez disso acontecer, acaba exatamente destilando o veneno do ódio nos seus corações. E depois ele faz um comentário interessante. Já disse que a guerra é o fator de todos os progressos do orbe. Isso é de fato, né, porque a gente lembra que conforme as guerras vão acontecendo, de alguma forma ela vai impulsionando, né, seja a tecnologia, seja a quebra de uma determinada estrutura governamental, social, e isso vai trazendo essas renovações apesar da sua destruição. Então ele coloca, né, já disse que a guerra é o fator de todos os progressos do orbe, mas temos de convir em que toda civilização é um produto detestável do martirológico das mães desveladas e sofredoras. Então ele fala do martírio, né, de apesar de termos nessas guerras, né, esse impulso, ou essa força propulsora que promove essas transformações, no dia a dia, na prática, nós vemos então mães chorando pela morte dos seus filhos. Né? Então isso porque a gente lembra, né, que a guerra ela é feita por jovens na sua maioria. Né? Então a gente tem ali os comandantes das guerras, né, que são homens já maduros, homens experientes, homens estudados, né, e são os jovens que vão para frente. Só que a gente lembra que esses jovens têm famílias, esses jovens têm mães. E aí então em toda a guerra nós temos ali o luto, porque muito mais do que estatísticas, como nós costumamos ver, nós temos ali o luto presente na vida de todas as famílias. Então tem mães que perdem um filho, mães que perdem 2, que perdem 3, sejam filhos que vão para a frente de combate, sejam filhos que morrem como consequências da guerra, como vítimas da guerra. Então é um produto detestável do martirológico das mães desveladas e sofredoras. Ou seja,
Toda civilização é construída em cima desse martirológico, né, do mártir, as mães que sofrem, que são o símbolo do sofrimento da guerra. E depois ele coloca também aqui, estou avançando um pouquinho, é que nunca se reuniram os homens para salvar a civilização com a ternura das mães, com os seus devotamentos e com os seus sacrifícios. Nunca se recordaram de uma estatística dos corações maternos antes de prepararem uma batalha, embora se deva à mulher todos os monumentos da fé realizadora que os homens têm construído na face do mundo. E, no seu caso, a dor que a martiriza fere mais fundo o seu coração, porque o esposo e o filho não pereceram num campo inimigo, onde batalhassem com o título de bravos, título esse justificável em virtude da ignorância das leis divinas, mas assassinados pelos seus próprios irmãos, com estúpida crueldade. Os fatos, em verdade, não pertencem à história pátria, mas sim à legislação do Código Penal. Todavia, minha senhora, não busque a proteção das leis judiciárias estruturadas pelos homens. Subordine os julgamentos dos atos perversos de que foi objeto ao Tribunal Divino, que legisla acima de todas as forças políticas da Terra. Então ele começa a trazer para nós aqui também uma outra visão, que é bastante interessante também, essa questão de, dentro da visão dos homens, é inacreditável, né, Brás? A clareza e a beleza da escrita dele. Então, assim, ele fala assim que, dentro da visão dos homens, dessa ideia dos bravos, né, dessa ideia dos heróis, como ele coloca, né, que é um título justificável em virtude da ignorância das leis divinas. Então, é aquele herói que nós condecoramos, né? Então pegamos, por exemplo, nos uniformes e colocamos ali as medalhas, né, todas as condecorações, diante das mortes que foram provocadas. Quem fala até sobre isso é o próprio Miramês. Miramês não, é o... Como é que chama, Brasil, que escreveu o livro de Marte? É o Ramatiz, lembrei. Ramatiz, ele coloca, né, num dos seus livros, né, lembrando que Ramatiz, embora seja um escritor espiritualista, né, não deixa de ter a sua sabedoria. Né? Então, ele fala assim que, diante da nossa ignorância, nós ainda premiamos os guerreiros em vez de premiarmos os pacificadores. Né? Então, quer dizer, você mata, você destrói, e por isso você ganha uma medalha. E vai chegar o dia em que nós vamos parar, né, de distribuir esses prêmios para premiar aqueles que são os pacificadores, aqueles que são os caridosos, que são os mais espiritualizados. Né? Se nós pudéssemos imaginar, né, o uniforme de Chico Xavier, o uniforme de Madre Teresa de Calcutá, quantas seriam as condecorações que eles receberiam se nós tivéssemos uma visão diferenciada. Mas, enfim, o que Humberto de Campos coloca é que é muito mais doloroso você pensar que, no caso dela, por exemplo, o esposo e o filho morreram dentro do próprio país, sendo mortos cruelmente, estupidamente, por aqueles que eram seus compatriotas. Que até seria justificável se você fosse enviado para um campo de batalha em outro país, em outra região do planeta, para dizer que foi aquele inimigo que te matou. Mas como é que você pode chamar de inimigo aquele que vive, que mora no seu mesmo território, que divide com você ali as mesmas situações? Então ele chama a atenção para que ela, chama a atenção dela, para que ela não espere a justiça dos homens, mas para que ela subordine os julgamentos dos atos perversos no tribunal divino. E continua. Sofra o seu martírio com amargurada resignação. O sofrimento é como um absinto maravilhoso. Se a sua taça está hoje cheia de fel inevitável, esse líquido amargo nunca se escoa. Aqueles que lhe deram
vem atrás dos seus passos. O mesmo fel os aguarda nos caminhos tortuosos da vida. Eu não tenho argumentos para consolá-la, senão os de minha própria sobrevivência, fornecendo-lhe a certeza de que um dia encontrará, numa vida melhor, os bem-amados do seu coração. Sua mágoa é daquelas que a esponja insaciável do tempo não apaga na terra, mas viva a sua existência com essas esperanças colocadas no céu. Né? Então a gente também vê aqui a diferença do que é você viver com a expectativa de justiça e consolação no mundo físico e como você vive com a ideia da justiça e consolação no mundo espiritual. Beleza. Então, eis, né, que nós então vemos essa palavra consoladora de Humberto de Campos. E diz ainda para ela: lembre-se da mãe de Jesus. Ela sintetiza as angústias de todos os corações maternos, perdidos como flores divinas entre as urzes e os espinhos do mundo, e sentir-se-á tocada de uma luz suave e misericordiosa. Uma sagrada e eterna esperança balsamizará, como um luar perene, a noite das suas desventuras, adquirindo a força necessária para vencer nas estradas ríspidas e espinhosas. Amparada na fé, espere no altar da oração o dia da sua liberdade espiritual. Nessa hora de claridades doces e alegres para o seu coração, a senhora verá que no turbilhão das lutas da terra, todos os que contemplam o céu são também por ele contemplados. Né? Então, essa visão que ele traz para ela, é a visão de quem está do outro lado. Né? Então, quem se encontra aqui no mundo físico sempre sente aquela dor, aquele desespero de para onde foi meu ente querido? O que aconteceu com ele? Será que ele desapareceu? Será que ele continua vivo? E Humberto de Campos, trazendo aqui a sua visão agora como espírito, ele fala, né, que em cima principalmente, ele não tem argumento nenhum, senão os da minha própria sobrevivência. Ou seja, se eu me encontro vivo, eles também estão vivos. André colocou, não me conformo com essa ideia de sofrimento como absinto maravilhoso. Né? Aqui em cima, André, ele diz assim, vamos a essa parte. O sofrimento é como um absinto maravilhoso. Se a sua taça está hoje cheia de ferro inevitável, esse líquido amargo nunca se escoa. O mesmo fel os aguarda nos caminhos tortuosos da vida. Ele fala também essa amargurada resignação, porque ele faz uma relação, Andréa, com o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Então, o sofrimento, ele faz parte da experiência de cada um. Mas a resignação faz com que traz a bem-aventurança para aquele que sofre, mas para aquele que sabe sofrer. Porque tudo tem uma razão de ser. Então esse sofrimento, esse absinto maravilhoso que ele coloca, é exatamente ali a resignação, a confiança em Deus. Porque até mesmo a dor dessa mulher, nessa experiência que ela está vivenciando, na perda do esposo e na perda do filho, isso para ela também foi uma prova. Então ela não é simplesmente uma vítima da guerra. Isso faz parte também da sua necessidade evolutiva, que nós obviamente desconhecemos. Então isso para ela é a parte da resignação. Né? É mais essa com entendimento e confiança, isso é difícil. Por isso que ela escreveu para ele, né? Porque ela era alguém que tinha ali esse primeiro contato com o espiritismo, né? Porque ela de repente via as psicografias de Humberto de Campos e ela resolveu pedir para ele, já que ele era um recém-desencarnado e era alguém conhecido no mundo, mandou essa carta para ela para tentar receber alguma mensagem do mundo espiritual para falar dos seus entes ou as próprias mensagens dos seus entes, né? E traz esse entendimento. No caso dela é o início desse aprendizado. Vemos, né? Se para espíritas já é difícil passar por tudo isso, tem um livro muito interessante
depois que o Marcel Sotomayor, aquele escritor que eu comentei com vocês ontem até, ele escreveu As Vidas de Chico Xavier, depois ele escreveu um segundo livro chamado Por Detrás do Véu de Ísis. Lembrando que essa ideia do véu de Ísis, né, dentro dessa mitologia egípcia, é aquele véu que cobre os mistérios depois da morte, os mistérios do mundo espiritual. Então, quando ele fala por detrás do véu de Ísis, nesse livro ele acompanha um casal que perdeu o seu filho ou sua filha, não me recordo, e faz uma grande peregrinação atrás de uma psicografia. E o Marcel acompanha a peregrinação desse casal. E esse casal era um casal que trabalhava em centro espírita. Eu não me recordo se eram médiuns ou se eram trabalhadores. Faz muito tempo que eu li esse livro, mas mostrava assim, mas como que não era a intenção do Marcel de fazer um apontamento crítico nesse sentido. Mas ele dizia assim, né, ele mostrava assim que um casal dedicado à doutrina espírita, trabalhando pela doutrina espírita, não se conformava com a perda desse filho ou dessa filha. E por isso então eles ficavam buscando ansiosamente uma mensagem, né, de centro em centro. Esse centro não fornece, eu vou para o próximo, e assim ele vai registrando essa via sacra que essa família vai fazendo. Se entre espíritas nós vemos essa grande dificuldade de resignação, de aceitação, imaginemos para quem não é. Né? Então foi nesse caso que ele coloca. Então ele vai trazendo naturalmente essa ideia desse absinto maravilhoso, porque ele faz uma referência ali em cima. Sofra o seu martírio com amargurada resignação. Então é por isso que é importante. Né? Não teve nome o Brás, ele nem não menciona nada, ele só dá uma resposta para ela, sem colocar nomes e tudo, né? Até porque é uma questão de descrição também, né? Então ele não dá nome, não traz lugar, ele simplesmente fala aqui do caso em si que ela apresentou. Né? Então é o espírito mandando essa mensagem para ela, trazendo essa palavra consoladora diante dessa dor que ela vivencia na perda, né, no intervalo de 5 anos do marido e do filho, na mesma circunstância de uma revolta, de uma revolução que aconteceu dentro do país, onde pessoas que de repente 1 ano antes estavam ali convivendo no mesmo ambiente e de repente 1 ano depois estavam se matando em nome de ideologias, em nome de ideias. Né? Então, essa aqui é a primeira mensagem que nós vemos de Humberto de Campos. Então aqui o título, Respondendo a uma Carta. E depois aqui nós veremos na segunda crônica que nós vamos ler agora, que fala sobre Tiradentes, uma certa conexão com essa mensagem que nós vimos aqui anteriormente, porque Humberto de Campos ele vai conversar com Tiradentes num evento, né, que teve no Brasil, aqui na nossa sociedade, e o Tiradentes ele vai trazer para nós uma visão interessante, que enquanto você está encarnado, você tem ali uma ideia do objetivo que você quer alcançar, do porquê você participar daquele movimento, mas quando você volta para o mundo espiritual, em que você se encontra numa perspectiva mais elevada, você não tem as preocupações do dia a dia, dos seus pequenos objetivos, das suas pequenas ansiedades do mundo. Mas você olha depois do mundo espiritual e vê todo o contexto, aquilo que te motivava e o resultado que foi alcançado. Então nós veremos isso. Antes de começarmos então, vamos um pouquinho para a história de Tiradentes, lembrando que essa primeira mensagem que nós lemos aqui, deixa eu passar para cá, ela foi recebida no dia 20 de abril. 20 de abril de 1937. Aqui agora, então, nós temos a história de Tiradentes. Vamos lá, eu estou aqui no site historiadomundo.com.br. Aqui está. Quem foi Tiradentes? Tiradentes era o apelido atribuído a Joaquim José da Silva Xavier, que ficou famoso por ser um dos líderes da Inconfidência Mineira e por ter sido o único entre os inconfidentes a receber a pena capital, isto é,
a pena de morte pela forca. Lembrando que esse Inconfidência Mineira era, na verdade, aqui um movimento de desobediência à corte portuguesa, né? Por isso chamado de Inconfidência Mineira, naturalmente por ter sido em Minas. Nascido em 12 de novembro de 1746, na então capitania de Minas Gerais durante o Brasil colonial, Joaquim José desempenhou várias profissões. Entre elas estava a de dentista amador, por isso foi apelidado como Tiradentes. Além de dentista, Tiradentes também tentou a sorte como tropeiro, condutor de tropas de animais, transportadoras de mercadorias, minerador e mascate, mercador ambulante, mas fracassou em todas. A única profissão que lhe rendeu estabilidade foi a de posto de alferes, patente abaixo da de tenente, da Cavalaria de Dragões Reais de Minas, a força militar atuante na capitania de Minas Gerais e subordinada à coroa portuguesa. O quinto e a derrama. Tiradentes, apesar de não ser intelectual, interessava-se por escritos políticos como as leis constitucionais dos Estados Unidos, país que havia conquistado a sua independência em 1776, quando o alferes tinha 30 anos de idade. Os interesses políticos de Joaquim José da Silva Xavier, aos poucos foram se divergindo dos interesses dos habitantes de Vila Rica, que era o centro da atividade mineradora do Brasil na época. Então já começou a discordar daquilo que acontecia. Intelectuais como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, ambos poetas e conhecedores das ideias filosóficas do iluminismo francês, foram algumas das personalidades importantes com as quais Tiradentes se juntou com o objetivo de retirar do poder o então governador da capitania de Minas Gerais, nomeado pela coroa portuguesa, Visconde de Barbacena. Mas qual era o motivo da revolta? O motivo principal que animava Tiradentes e os outros envolvidos na Inconfidência a se levantarem contra o governo de Visconde de Barbacena e o Império Português era a constante retirada das riquezas da região por meio de impostos excessivos. Do ouro produzido na capitania de Minas Gerais, a coroa portuguesa cobrava o chamado quinto, isto é, o equivalente a cerca de 20% do total extraído. Ocorreu que, a partir da década de 1760, a extração do ouro regrediu consideravelmente, mas não o valor do imposto. A taxa do quinto continuou a ser exigida dos mineradores locais, e o governador Barbacena, para fazer valer a lei, chegava até impor agressões físicas. O problema agravou-se ainda quando, para reverter a margem defasada dos quintos recolhidos, a coroa portuguesa autorizou a implementação da chamada derrama. A derrama obrigava os mineradores a cobrirem com suas posses, isto é, tudo aquilo que lhes pertencia como objeto de valor, o que faltava na quantia do quinto. Isso significava que o rombo provocado no pagamento do imposto à coroa, resultante do declínio da mineração, acabou tendo que ser pago com outras formas de obtenção de dinheiro, como pedágios cobrados sobre o uso de estradas, escravos, etc. Todos eram forçados a pagar a derrama. Isso aqui é interessante porque Humberto de Campos faz menção a esses termos e a essas pessoas, né? A Inconfidência. A conspiração dos Inconfidentes começou a ser preparada em 1788 para que as ações passassem a se realizar no ano seguinte. Tiradentes, por sua personalidade agitada, ficou conhecido como o mais radical dos Inconfidentes, como diz o pesquisador Lucas Figueiredo no seu livro Boa Ventura, A Corrida do Ouro do Brasil. Um radical entre moderados, um franco entre dissimulados, ele defendia, publicamente em qualquer lugar, bordéis, a residências dos ricos mercadores, uma revolução que tornasse Minas Gerais independente de Portugal. Era pena, dizia o alferes,
que alguns países tão ricos como estes, as Minas Gerais, estivessem reduzidos à maior miséria, só porque a Europa, como esponja, lhe estivesse chupando toda a substância. Tiradentes chegou a tramar a morte do Visconde de Barbacena, e isso só não foi concretizado porque Barbacena, por meio da confissão de um dos inconfidentes, José Silvério dos Reis, desmantelou a trama e prendeu todos os envolvidos. Prisão e morte e heroificação. Presos, muitos dos inconfidentes, temendo severas punições, não confessaram seus crimes. O único a fazê-lo foi Tiradentes, que por isso mesmo recebeu a pena mais dura em um processo transcorrido na cidade do Rio de Janeiro, que só teve fim em 21 de abril de 1792. Lembrando que o Brasil ficou independente em 1822, portanto, 30 anos depois. Tiradentes foi enforcado, decapitado e esquartejado. Para que os súditos da coroa nunca se esquecessem da lição, a cabeça de Tiradentes foi encravada numa estaca e posta em praça pública em Vila Rica, e seus membros espalhados pela estrada que levava ao Rio de Janeiro. Vale notar, no entanto, que, tanto no período imperial quanto no período republicano, a imagem de Tiradentes passou a ser tomada como um ícone da liberdade e da independência do Brasil, como um herói da nação. Essa imagem foi constantemente reforçada por pinturas e monumentos, como a instalação do primeiro monumento dedicado a ele na cidade de Ouro Preto, em 1867. No ano de 1965, já na primeira fase do regime militar do Brasil, o Marechal Castelo Branco, então presidente da República, contribuiu para o reforço dessa imagem de Tiradentes, sancionando uma lei que instituía o dia 21 de abril como feriado nacional e Tiradentes como oficialmente patrono da nação brasileira. Então esse texto aqui ele é muito importante porque ele vai trazer para nós ali todo o contexto da crônica aqui de Humberto de Campos. Vamos a ela. Dos infelizes protagonistas da Inconfidência Mineira, no dia 21 de abril de todos os anos, aqueles que podem excursionar pela terra volvem às ruínas de Ouro Preto, a fim de se reunirem entre as velhas paredes da casa humilde do sítio da Cachoeira, trazendo a sua homenagem de amor à personalidade do Tiradentes. Aqui a gente já começa algo muito interessante, porque ele fala sobre o dia 21 de abril. Lembra que nós comentamos em outras crônicas de Humberto de Campos a respeito da forma como os espíritos interagem conosco em datas específicas, né? Então nós temos, por exemplo, Natal, nós temos a independência do Brasil, como nós já vimos, nós temos Tiradentes agora. Então quando tem essas celebrações aqui no Brasil, os espíritos que estão envolvidos com aquele evento, com aquela história, eles estão aqui presentes. Então ele coloca, no dia 21 de abril de todos os anos, aqueles que podem, desses infelizes protagonistas da Inconfidência, eles vêm excursionar pela Terra para participar desses eventos. E eles colocam também aqui, nessas assembleias espirituais que os encarnados poderiam considerar como reuniões de sombras, os preitos de amor são mais expressivos e mais sinceros, livres de todos os enganos da história e das hipocrisias convencionais. Então o encontro entre esses espíritos são encontros realmente sinceros, e não dentro daquela politicagem que nós vemos hoje, né? Quando, por exemplo, nós vemos muito isso nesses eventos patrióticos e até mesmo religiosos, quando os homens ali se vestem, se apresentam, fazem discursos, mas que nada mais são do que discursos e aparições hipócritas, porque na verdade é simplesmente cumprindo ali um protocolo social. Mas aqui não. Aqui o que ele coloca para nós é que nessas assembleias espirituais, onde nós temos ali espíritos que com sinceridade, com um sentimento verdadeiro,
de amor, de envolvimento por aquela causa, eles se apresentam e isso é realmente uma relação sincera. Até nisso nós vemos também, né, os espíritos então se reúnem com um objetivo real, já que eles, vindo de esferas mais elevadas ou em condições já, né, de espíritos esclarecidos e tudo mais, eles chegam aqui sem essa ideia mesmo, né, das convenções do mundo. Ainda agora, compareci a esta festividade de corações, integrando a caravana de alguns brasileiros desencarnados que para lá se dirigiu, associando-se às comemorações do protomártir da emancipação do país. Então, protomártir, né, é aquele que se inicia como um mártir que fez parte daquele movimento de independência do Brasil. É interessante também a gente ver isso, né? A preocupação com a emancipação do país como parte da evolução histórica e social do Brasil, tendo um objetivo espiritual. E a gente vê muito isso, o próprio Humberto de Campos fala no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Que é essa preocupação com os movimentos, com o desenvolvimento, com as revoltas, revoluções, tudo isso como parte de um processo histórico visando um objetivo maior. Então, o objetivo é traçado, a forma como nós vamos alcançar esse objetivo tem ali a influência do plano espiritual, mas muito mais o objetivo dos homens. Nós temos que alcançar a independência, nós temos que alcançar o crescimento do país. De que modo que nós vamos fazer isso? Aí nós vemos ali tantos equívocos, entre acertos e equívocos, né, das decisões dos encarnados. Nunca tive muito contato com as coisas de Minas Gerais, mas a antiga Vila Rica, que atualmente é Ouro Preto, né, atualmente elevada à condição de monumento nacional pelas suas relíquias prestigiosas, sempre me impressionou pela sua beleza sugestiva e lendária. Aqui quando ele fala atualmente, né, ele coloca aqui, atualmente elevada à condição de monumento nacional. Esse atualmente é nesse período de 1937, né? Nas suas ruas tortuosas percebe-se a mesma fisionomia do Brasil dos vice-reis. Uma coroa de lendas suaves paira sobre as suas ladeiras e sobre os seus edifícios seculares, embriagando o espírito do forasteiro com melodias longínquas e perfumes distantes. Na terra empedrada ainda existem sinais de passos dos antigos conquistadores do ouro, dos seus rios e das suas minas, e nas igrejas ainda se ouvem soluços de escravos misturados com gritos de sonhos mortos do seu valoroso heroísmo. A velha Vila Rica, com a névoa fria dos seus horizontes, parece viver agora com as suas saudades de cada dia e com as suas recordações de cada noite. Eu me lembro que, quando eu estive em Ouro Preto, naquelas ladeiras infinitas, né, que sobe e desce e tudo mais, você vê aquelas características. Então, para nós, assim, de um modo geral, a gente pensa, né, como era bonita a arquitetura, como era interessante o modo de vida daquelas pessoas, né? Mas Humberto de Campos ele traz aqui uma visão da realidade daquelas pessoas. Então ele coloca os escravos, né, que construíram aquelas igrejas, a gente vê ali os homens indo e vindo, né, na sua cegueira com relação ao mundo espiritual, naquela cobiça, naquela ambição do ouro. Então eram espíritos que viviam suas vidas completamente ignorantes com relação ao mundo espiritual. Mas os monumentos marcam também essa mesma história. É como se nós fôssemos hoje no monumento, né, numa cidade ou numa região onde tem ali um contexto histórico, e nós então fizéssemos aquela imersão dentro daquele ambiente para captar exatamente ali a vibração, captar os pensamentos impregnados, né, em cada um daqueles monumentos, né? Então é bem interessante a gente ver isso. Sem me alongar nos lances descritivos acerca dos seus tesouros do passado,
objeto da observação de jornalistas e escritores de todos os tempos, devo dizer que na noite de hoje, a casa antiga dos Inconfidentes tem estado cheia das sombras dos mortos. Aí fui encontrar, não segundo o corpo, mas segundo o espírito, as personalidades de Domingo Vidal Barbosa, Freire de Andrada, Mariano Leal, Joaquim da Maia, Cláudio Manuel, Inácio Alvarenga, Doroteia de Seixas, Beatriz Francisca Brandão, Toledo Prisa, Luiz de Vasconcelos e muitos outros nomes que participaram dos acontecimentos relativos à malograda conspiração. Mas de todas as figuras veneráveis ao alcance dos meus olhos, a que me sugeria as grandes afirmações da pátria era, sem dúvida, a do antigo alferes Joaquim José da Silva Xavier, pela sua nobre e serena beleza. Do seu olhar claro e doce, irradiava-se toda uma onda de estranhas revelações, e não foi sem timidez que me acerquei da sua personalidade, provocando a sua palavra. Então aqui Humberto de Campos, ele vai trazendo o nome aqui dessas personalidades, que tiveram ali participação naquele evento tão importante, que marca a história do Brasil, dentre eles ali naturalmente o próprio Tiradentes. E aí então Humberto de Campos foi se aproximando para ter ali uma pequena entrevista com ele. Dudu colocou aqui, para a Prometria seria uma festa. Pois é, tem os prós e contra, porque lugares assim de grande sofrimento, a apometria sem dúvida seria algo bastante doloroso, mas para lugares onde grandes realizações foram alcançadas, seria possível também absorver as vibrações desse ambiente, sentindo a realidade daquele momento, e não simplesmente aquilo que nós imaginamos hoje. Seria algo muito parecido, se a gente puder, para facilitar o nosso entendimento, quando a gente fala sobre a paixão do Cristo. Então a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil é muito comum, e em outros países também, mas no Brasil a gente tem ali aquele teatro que é feito sobre a crucificação do Cristo, a via sacra, os atores, os figurinos, cenários e tudo mais. Então a gente vê ali, do nosso ponto de vista, a gente vê ali como nós imaginamos que as coisas aconteceram. Mas no caso, quando a gente entra na história e vê aquilo acontecer, a gente vê que não teve aquele espetáculo todo. Seria assim, fazendo uma outra comparação da independência do Brasil, quando Dom Pedro, então, pintado lá naquele quadro belíssimo que se encontra exposto aqui no Museu Paulista, mostra Dom Pedro naquele cavalo suntuoso, aquele uniforme impecável, e na verdade, Dom Pedro estava cansado subindo ali a Serra do Mar, no seu jeguinho ali, que ele era um animal mais forte e tudo mais, Então, na realidade, na realidade a gente vê ali que era outra coisa, somos nós que engrandecemos, pelo nosso orgulho, pelas nossas paixões e tudo mais. Então aqui, o que nós vemos Humberto de Campos então, é ele estando presente, vendo essas pessoas, os seus sentimentos, os seus propósitos verdadeiros. Porque eram espíritos que chegam do plano espiritual já numa condição de espíritos esclarecidos, que tiveram realmente um motivo nobre para aquilo que fizeram dentro do seu entendimento. Não eram aqueles espíritos hipócritas, aqueles espíritos inferiores, que no seu egoísmo desejavam aqui alcançar conquistas no mundo material, mas eram espíritos que dentro do seu entendimento queriam realmente, com sinceridade, alcançar tudo aquilo. E aí então nessa entrevista, falando-lhe a respeito do movimento de emancipação política, do qual havia sido herói extraordinário, declinei minha qualidade de seu ex-compatriota, filho do Maranhão, que também combateu no passado contra o domínio dos estrangeiros. Então ele fala aqui sobre as revoltas que aconteceram no Brasil. Meu amigo, declarou com bondade, antes de tudo devo afirmar que não foi um herói, e sim um espírito em prova, servindo simultaneamente à causa da liberdade da minha terra.
Aqui, então, agora a gente vai começar a detalhar um pouco mais aquilo que ele está colocando para nós. Muitas vezes nós pensamos que um espírito vem com um grande projeto de trazer uma grande revolução, de promover uma grande mudança no país, no mundo e tudo mais, mas na verdade era um espírito que trazia suas experiências pessoais. E essas experiências pessoais estavam dentro de um contexto. Nesse contexto, nós vemos então ali a tentativa de criar uma condição de independência do Brasil, de lutar contra as injustiças e tudo mais, mas ele pessoalmente tinha a sua própria prova. É por isso que nós falamos, naqueles 3 elementos importantes, quando nós estudamos a doutrina espírita, que nós falamos entre provas, expiações e missões. Quando Kardec traz para nós essa divisão, para entendermos de uma forma mais didática, ele explica qual é a condição de cada uma delas. Então ele fala de prova, que é uma prova de caráter, em que o espírito é submetido então a determinadas experiências, em que os seus valores vão ser testados. Ele fala de expiação, quando há necessidade do espírito trazer aquela experiência de resgate de equívocos do passado. E ele traz também ali a experiência da missão, que é quando o espírito missionário, em maior ou menor grau, ele tem que dedicar os seus esforços, tem que doar-se para uma causa que vai além dele próprio. Então, essa é a missão. Então, nós temos a missão da maternidade, nós temos a missão dentro de um trabalho. Podemos pensar, por exemplo, um médico que tem filhos que atende num país pobre. A primeira missão dele é ser pai, a segunda missão dele é ser médico, e a terceira missão é ser humanitário. Então a gente vê que são vários níveis de missões, que ele acaba vivenciando. Mas nem por isso, quando a gente fala provas, expiações e missões, elas se misturam. Porque ao mesmo tempo em que ele precisa crescer pessoalmente, ele precisa dar também a sua contribuição. Como nós vimos naquela mensagem do livro Obras Póstumas, em que nós temos as expiações coletivas, e elas começam na primeira esfera, que é a expiação individual, é do indivíduo com ele próprio, no seu orgulho, na sua vaidade, nas suas viciações, nas suas tendências. Ele tem uma missão junto ao seu grupo mais íntimo, à sua família, ao grupo profissional onde ele se encontra, ao pequeno grupo social do qual ele faz parte, e ele tem ali a terceira esfera, que é a esfera social. Nós, por exemplo, temos compromissos com a nossa cidade, com o nosso país. Então, quando ele reencarna trazendo ali objetivos pessoais. Ao mesmo tempo, ele trazia também ali como missão a participação nesse evento. Então nós vemos que, como planejamento reencarnatório de um indivíduo, ele traz as suas complexidades de acordo com o seu estágio evolutivo. Quanto mais capaz ele é, maior são as responsabilidades que ele assume. Nesse caso, foi um indivíduo que é visto como um herói, que atuou por uma causa nobre, que era a liberdade do Brasil, lutando contra aquelas injustiças que ele observava, mas ele traz a parte mais importante de tudo. Devo afirmar que não fui um herói, e sim um espírito em prova, servindo simultaneamente a causa da liberdade. Então ele poderia até fazer com que o país alcançasse essa liberdade. Mas e se ele fosse, por exemplo, um indivíduo sanguinário? E se ele fosse alguém corrupto? E se ele fosse alguém indiferente? Então nós percebemos que ele pode até ser bem-sucedido como parte daquele grupo de missão, mas ele pessoalmente fracassaria. E aí, numa outra existência, ele poderia ter como prova viver na absoluta obscuridade, sem qualquer tipo de reconhecimento, mas tendo individualmente a sua prova pessoal. Aquele indivíduo, por exemplo, que é doente, que vive no interior do Brasil numa casa paupérrima. Aquele indivíduo que vive mendigando na rua, sem qualquer tipo de notoriedade dentro daquele pequeno grupo que ele vivencia. Eis aí então que nós vemos,
É perto sim, Brás. Eu lembro que eu fiz o circuito de cidades históricas de Minas, e era tudo assim, cidadezinha próxima. Né? Então você saía de uma para outra de meia hora de distância, 1 hora de distância, coisa bem pequena mesmo. Exato, Brás. Então ele reencarna nessas condições de dificuldade, de pobreza, tendo exatamente, né, essa inteligência travada, essa inteligência restrita, para que ele não possa manifestar aquilo que ele conquistou no seu passado, que foi exatamente o objeto do seu fracasso. Né? Dudu colocou, né, mais estranho para mim é que por várias vezes que visitei Ouro Preto e outras cidades, a minha mediunidade nunca falou nada, nunca demonstrou nada, pelo contrário, sempre tive muita paz naquele lugar. Suas igrejas lindas, né? Pois é. Bacana, né? Então, são várias cidades que tem ali, né? Eu lembro que era Sabará, Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei, Ouro Preto, São João del Rei, Sabará, Tiradentes, tudo ali, tudo próximo uma da outra, né? Belo Horizonte também ali próximo, né? Vamos em frente, vamos lá. Voltando aqui para o nosso contexto. Bom, então ele coloca exatamente isso, né? Que ele não era um herói. Quanto à Inconfidência de Minas, vamos ver então, pessoal, agora. Nós lemos então aquele resumo no livro ali, no site História do Mundo, sobre o propósito da Inconfidência Mineira, que era para trazer então a independência, que era para promover a liberdade, né, contra aqueles tributos que eles consideravam injustos. Mas agora nós vamos ver qual é a visão que ele tinha como espírito desencarnado desse movimento. Vamos lá. Quanto à Inconfidência Mineira, não foi propriamente um movimento nativista, apesar de ter aí ficado como roteiro luminoso para a independência da pátria. Então ele está colocando que não foi um movimento de brasileiros contra a influência portuguesa, apesar disso ter ficado como um roteiro de independência contra a luta contra a influência dos portugueses. Hoje posso perceber que o nosso movimento era um projeto por demais elevado para as forças com que podia contar o Brasil naquela época, reconhecendo como o idealismo eliminou em nosso espírito todas as noções de realidade prática. Mas estávamos embriagados pelas ideias generosas que nos chegavam da Europa através da educação universitária. Então ele coloca assim, que eles eram jovens idealistas, influenciados por essas ideias dos europeus, né, dos brasileiros que foram estudar na Europa. A gente lembra, né, que muitas famílias mandavam os jovens para estudar, e eles voltavam com aquele pensamento iluminista, né, de igualdade, liberdade, fraternidade, chegando aqui no Brasil e vendo algo muito injusto. Então eles queriam transformar o Brasil naquele grande paraíso. Né? Não apenas em Coimbra, mas na França principalmente, né? Porque era uma moda você ir para a França e trazer a moda francesa para cá também, né? Então você trazia, além da moda, além dos costumes e tudo mais, você trazia também o pensamento daquela revolução, do que aconteceu lá na França, né? Aliás, ontem, né, foi o dia da queda da Bastilha, né? Celebrado lá na França, né, como se fosse o 7 de setembro aqui do Brasil, né, 14 de julho. E lá foi em 1789, né? Aqui a gente está em 1788, aqui já é 1935, né? Mas então ele coloca assim para nós. Eles eram jovens, idealistas, e eles não percebiam que o Brasil não tinha ainda uma cultura, um conhecimento suficiente para que eles pudessem abraçar essa causa. É como se esses ideais fossem além, estivessem além do alcance daquelas inteligências. E isso mostra para nós o que é um projeto reencarnatório, o que é um movimento que as pessoas têm aqui, né, que elas desejam empreender para determinadas mudanças, e a capacidade. Aí você vê a diferença que é entre aquilo que você quer e aquilo que você pode. E o que ele coloca é exatamente isso, embriagados pelas ideias generosas que nos chegavam da Europa. E, sobretudo, o exemplo dos Estados americanos do Norte,
que afirmaram os seus princípios imortais do direito do homem muito antes do verbo inflamado de Mirabeau. Era uma luz incendiando a nossa imaginação. Então, primeiro, em 1776, os Estados Unidos alcançaram a independência. Mirabeau aqui era também um pensador, um político francês, que era aquele homem que tinha ali o dom do discurso. O que ele falava, ele empolgava, ele inflamava, ele botava fogo quando ele vinha com os discursos e com as escritas dele. Então eles estavam, assim, esses jovens, vendo a independência dos Estados Unidos, vendo a Revolução Francesa, vendo ali os ideais do iluminismo. Eles chegaram aqui querendo fazer um monte de coisa. Só que eles se frustraram, porque ninguém queria tudo isso que eles queriam, né? É como se você vai trabalhar numa empresa cheia de empolgação, e a empresa é uma empresa tradicional, uma empresa que não tem as capacidades, as condições financeiras, técnicas e tudo mais, e você fica ali agitando e não acontece nada. E ele continua. O Congresso da Filadélfia, que reconheceu todas as doutrinas democráticas em 1776, que foi a independência, né, afigurou-se-nos uma garantia de concretização dos nossos sonhos. Então eles pensaram, se eles podem, nós também podemos. Só que eles fizeram e nós não tínhamos condições de fazer. Isso não apenas por uma questão de inteligência, mas por uma questão de espírito. Né? O espírito que existia aqui na colônia, a grande maioria ainda estava muito ligada com a coroa portuguesa. Então, assim, gente, vamos libertar o Brasil, pessoal, mas espera aí, por que você quer fazer isso? Né? Por intermédio de Joaquim José da Maia, procuramos sondar o pensamento de Jefferson, isso Thomas Jefferson, né, o terceiro presidente dos Estados Unidos, em Paris a nosso respeito. Mas, infelizmente, não percebíamos que a luta, como ainda hoje se verifica no mundo, era de princípios. Então era uma luta de princípios, não uma luta armada, não uma revolta física, né, mas uma mudança de ideias. O fenômeno que se operava no terreno político e social era o desprezo do absolutismo e da tradição, para que o racionalismo dirigisse a vida dos homens. Então a gente vê assim, esse desprezo do absolutismo e da tradição que havia na França, aqueles reis absolutistas que mandavam e desmandavam. Então, na verdade, essa luta era muito mais ideológica, social e política do que uma luta armada. E aqui no Brasil eles queriam fazer uma luta armada. Não conseguiram entender ainda qual era a essência daquele movimento, né? Fomos os títeres, né, os fantoches de alguns portugueses liberais que, na colônia, desejavam adaptar-se ao novo período histórico do planeta, aproveitando-se dos nossos primeiros surtos de nacionalismo. Não possuíamos um índice forte de brasilidade que nos assegurasse a vitória, e a verdade só me foi intuitivamente revelada quando as autoridades do Rio mandaram prender-me na Rua dos Latoeiros. Então, olha que interessante isso. Aquele afã todo de querer promover mudanças, de vir com aquele idealismo, aquela paixão por um ideal que muitas vezes é uma paixão que cegava, somente agora no mundo espiritual ele teve condições de perceber isso. E a mesma coisa, Brás, né? Com Bonaparte foi também que Humberto de Campos coloca, que o próprio Napoleão, quando ele desencarnou, na verdade ele desencarnou como um espírito que falhou numa das suas grandes missões, porque ele trabalhou contra essa ideia do absolutismo. Só que, ao mesmo tempo, ele teve a ganância dele de querer transformar a Europa, né, numa grande França. Então, se por um lado ele fez uma coisa que era boa, por outro lado, quantas e quantas mortes aconteceram por causa da ganância dele. Então é isso que a gente percebe, o que é você no mundo espiritual, trazendo um projeto reencarnatório que tem esse objetivo de elevação e de construção, e o que é quando você chega aqui e começa então a desenvolver, né, a se envolver com essas paixões, com todas essas ideias distorcidas. Você se deixa levar. E aqui é muito curioso a gente perceber como ele vai contando a visão dele do mundo espiritual.
né? André colocou, né, que só os jovens dos diretórios das faculdades têm, exatamente. Então, assim, você ser um advogado no mercado de trabalho é uma coisa, né, André? Você fazer parte de um diretório acadêmico numa faculdade é outra. Porque você tem ali um mundo, né? Eu conversava com uma amiga que hoje ela é farmacêutica, e a gente falava assim, né, por que você escolheu farmácia, ou melhor, por que você escolheu essa área de especialização na farmácia? Ela colocava assim, mas quando você entra na farmácia, quando você começa a fazer um curso de ciências farmacêuticas, você entra com a vontade de descobrir a cura do câncer. Você quer ser aquele profissional que você vai descobrir o remédio para todos os males. Aí você vai estudando, vai para o mercado de trabalho, vai procurar emprego, mandar currículo. Ou seja, começa a mudar tudo, né? Então você entrar com esse idealismo é uma coisa, você fazer parte da realidade é outra. Continuando aqui para a gente finalizar, vamos lá. E nada tendes a dizer sobre a defecção, a desistência, né, de algum dos vossos companheiros? Perguntei. Aqui a gente lembra que houve ali um movimento ali de traição. Ele foi denunciado, né, aquele movimento dos Inconfidentes foi denunciado para a coroa portuguesa e por isso eles foram presos e foram mortos. Tiradentes foi preso e os demais foram levados, foram exilados do Brasil, levados para a África, foram expulsos do Brasil, né? Então ele pergunta aqui o que ele tem para dizer sobre tudo isso. Hoje, de modo algum, desejaria avivar minhas amargas lembranças. Aliás, não foi apenas Silvério, que nós vimos no texto anterior, né? Aliás, não foi apenas Silvério quem nos denunciou perante o Visconde de Barbacena. Muitos outros fizeram o mesmo, chegando um deles a se disfarçar como um fantasma dentro das noites de Vila Rica, avisando quanto à resolução do governo da província antes que ela fosse tomada publicamente, com o fim de salvaguardar as posições sociais de amigos do Visconde que haviam simpatizado com a nossa causa. Graças a Deus, todavia, até hoje, sinto-me ditoso por ter subido sozinho os 20 degraus do patíbulo. Então a gente viu, né, que a história conta que foi Silvério, né, que entregou todo mundo. Na verdade, aqui conta que outras pessoas já estavam vazando essa informação para o Visconde de Barbacena, que era então ali o governador da região de Vila Rica, né? Mostrando assim que a história vai trazendo. Na verdade, esse texto aqui é quase que um bastidor da história, né? E sobre os fatos dolorosos que não tendes alguma impressão nova para nos transmitir? Então os fatos dolorosos, né? Ou seja, né, a prisão, a execução e tudo mais, né? E sobre esses fatos dolorosos, não tendes alguma impressão nova a nos transmitir? E os lábios do herói da Inconfidência, como se receassem dizer toda a verdade, murmuravam essas frases soltas. Sim, a sala do oratório e o vozerio dos companheiros desesperados, com a sentença de morte, a praça da Lampadosa, minha veneração pelo crucifixo do Redentor e o remorso do carrasco, a procissão da Irmandade da Misericórdia, os cavaleiros até o derradeiro impulso da corda fatal, arrastando-me para o abismo da morte. Então essas eram as lembranças que ele tinha daquele momento, né? E concluiu: não tenho coisa alguma a acrescentar às descrições históricas, senão minha profunda repugnância pela hipocrisia das convenções sociais de todos os tempos. Ou seja, aquilo que motivava as pessoas a agirem daquela forma, né? Que tinham aqueles motivos muito mais políticos, ambições pessoais, falsidades, hipocrisia, aquilo que a gente vê hoje, por exemplo, né, nos grupos políticos do mundo, não apenas do nosso país. E aí então você vê ali, né, que o que você faz nas articulações políticas para ter o seu benefício e como o espírito percebe depois que ele desencarna. É verdade, acrescentei. Reza a história que no instante da vossa morte um religioso falou sobre o tema do Eclesiastes,
não atraiçoes o teu rei, nem mesmo por pensamentos. Né? Então aqui é uma questão de hipocrisia que eles colocam, né? Que na hora da morte um sacerdote vem e fala sobre a traição do rei, mesmo que a coroa esteja fazendo tudo aquilo. Né? E terminando minha observação com uma pergunta, arrisquei. Quanto ao Brasil atual, qual a vossa opinião a respeito? Apenas a de que ainda não foi atingido o alvo dos nossos sonhos. A nação ainda não foi realizada para criar-se uma linha histórica mantenedora da sua perfeita independência. Isso porque o Brasil tinha sido ali há 100 anos só de independência praticamente, né? Então era uma nação muito nova para poder dizer que já estava completamente pronta. Era uma criança. Você não pode dizer que uma criança tem ali o comportamento e a maturidade de um adulto. Né? Todavia, a vitalidade de um povo reside na organização da sua economia. E a economia do Brasil está muito longe de ser realizada. A ausência de um interesse comum em favor do país dá causa não mais à derrama dos impostos, lembra da derrama, mas ao derrame das ambições, onde todos andar sem saberem dirigir a si próprios. E ainda hoje nós vivemos isso, né? Então vemos ali divisões partidárias e tudo mais, e ninguém pensa num objetivo comum. Cada um pensa no seu próprio ideal, né? Então isso é muito real, né, Brás? Antes que se fizesse silêncio entre nós, tornei ainda. Aí a gente lembra, né, que aqui ele vai contar um fato bem curioso, porque muitos dos inconfidentes, né, foram exilados para a África. E lá eles morreram, né, desencarnaram. E os ossos foram sepultados, mas depois de um tempo foram buscar esses ossos para trazer para cá, para o Brasil, como se eles fossem heróis. Então é a esse fato que Humberto de Campos se refere agora. Então, antes que se fizesse silêncio entre nós, tornei ainda. Com relação aos nossos inconfidentes, vindos agora da África para o antigo teatro da luta, hoje transformado em panteão nacional, são de fato autênticos esqueletos dos apóstolos da liberdade? Nesse particular, respondeu Tiradentes com uma ponta de ironia, não devo manifestar os meus pensamentos. Os ossos encontrados tanto podem ser de Gonzaga, como podem pertencer igualmente ao mais miserável dos negros de Angola. O orgulho humano e as vaidades patrióticas têm também seus limites. Aliás, o que se faz necessário é a compreensão dos sentimentos que nos moveram à personalidade, impelindo-nos para o sacrifício e para a morte. Então aqui ele fala, deixa para lá, vai. Não vou nem comentar nada porque trouxeram ossos de lá, que podem ser deles, como pode ser de qualquer miserável que morreu lá, que eles acham, né? Porque depois da morte não faz diferença. Mas não pôde terminar. Arrebatado numa aluvião de abraços amigos e carinhosos, retirou-se o grande patriota que o Brasil hoje festeja, glorificando o seu heroísmo e a sua doce humildade. Aos meus ouvidos emocionados, ecoavam as notas derradeiras da música evocativa e dos fragmentos de orações que rodeavam o monumento do herói, afigurando-se-me que Vila Rica ressurgira com os seus coxes dourados e os seus fidalgos num dos dias gloriosos do triunfo eucarístico, mas aos poucos suas luzes se amorteceram no silêncio da noite e a velha cidade dos conspiradores entrou a dormir, no tapete glorioso de suas recordações, o sono tranquilo dos seus sonhos mortos. Então ele fala aqui sobre, só para a gente finalizar, o triunfo eucarístico. Eu separei aqui para vocês. O triunfo eucarístico foi uma procissão que marcou a transferência do Santíssimo Sacramento da Igreja do Rosário para o novo templo da Matriz do Pilar. Elementos religiosos e pagãos fazem parte da cerimônia. Então Humberto de Campos ele fala que ele via então, né, aquelas celebrações em 1935 com pessoas fazendo procissões pela rua, lembrando de Tiradentes, né,
Então, enquanto o povo comemorava na rua, e com seus discursos e tudo mais, no plano espiritual, os espíritos também estavam presentes, fazendo ali a sua própria celebração. Só que, nesse caso, fazendo uma celebração muito mais verdadeira a respeito dos ideais que motivaram esses espíritos quando eles estavam encarnados. Ele descreve, parece que estou lá. Pois é, verdade, né, André? Muito bacana. Aqui o Dudu colocou em cima, né? O rubro que traz na revolução, nunca perdida, trouxe a marca de um idealismo dessa inconfidência e de uma vitória, mesmo sem as partes desencarnadas de um corpo e um ser que só pedia o que queria. E assim a bandeira mostra na sua escritura o lema Libertas qui sera tamen, né, liberdade ainda que tardia. Né, Mineiro trazendo para nós, muito obrigado. Olha só que bacana, né? Então alguém que traz ali no seu DNA perispiritual, né, o gene mineiro, né, vivenciando esse momento tão importante. Né? Muito obrigado, olha que bacana. Então, o que é colocado para nós, né, desse pensamento, né, eu acho que valeu para nós esse estudo, embora muito focado na história, muito focado nesses movimentos que aconteceram no Brasil. É muito interessante a gente perceber que a vida no mundo espiritual, ela vai muito além dessa expectativa que a gente tem de você desencarnar, de você ir para um hospital no plano espiritual, depois você começar a fazer um trabalho, como André Luiz, por exemplo, fez. A gente percebe a história, a gente percebe os espíritos engajados numa ideia, a gente percebe o envolvimento que eles têm com as nossas celebrações, com as marcas, com os registros históricos. Então a gente vê que como a vida no mundo espiritual ela é muito mais pulsante e tem ali, né, muito mais profundidade do que simplesmente a gente imaginar que você vive, desencarna, vai para o mundo espiritual, faz ali realiza alguma atividade, se prepara e reencarna de novo nesse ciclo contínuo, como se nada tivesse no meio desses intervalos. E aí a gente vê cada um contando a sua história, né? E a gente tem recebido, felizmente, dos nossos amigos aqui, né, como esse mineiro, querido amigo mineiro que escreveu para nós, como a gente já viu outros participantes de outros eventos marcantes, eventos nobres, eventos tristes, que cada um contando um pouco da sua experiência. E é assim que a gente vai viver. A gente vai chegar no mundo espiritual guardando também essas mesmas impressões que marcaram a nossa vida e as experiências do ambiente onde nós vivemos. Né? Então, bacana a gente ver tudo isso trazido pelo nosso querido Humberto de Campos. E é isso, meus amigos. Fechando por aqui, então, o nosso trabalho, encerrando aqui mais uma vez esse nosso ciclo de estudos. Nós vamos aqui, então, o próximo encontro nosso,